Se eu fiz a leitura correta e não a fiz sozinho, eu temo pelo movimento religioso evangélico brasileiro, que é tão vendido a César e trai o Cristo. É muito sutil. Quando eu comecei meu ministério pastoral em São Paulo, há 25 anos, eu tinha três alvos na minha... Eu tinha três alvos na minha visão de ministério. Primeiro, eu queria ter um mega templo localizado estrategicamente na cidade de São Paulo. Segundo, eu queria que qualquer pessoa que chegasse no aeroporto ou na rodoviária de São Paulo dissesse ao taxista: leve-me na Ibabe. E ele diria: claro, sei onde é. Templo localizado, né? Estrategicamente, avenidona, e inescondível. Esse era o primeiro, né? Eu falei segundo, mas esse é o primeiro. O segundo, eu queria ter o reconhecimento dos formadores de opinião e do poder da minha cidade. Eu queria que o governador soubesse quem eu sou, que o prefeito soubesse quem eu sou, que o presidente da Câmara de Vereadores soubesse quem eu sou. Eu queria que a Folha de São Paulo soubesse quem eu sou. Eu queria que a revista Veja soubesse quem eu sou. De tal maneira que no dia em que alguém precisasse falar com um pastor, fosse eu. Porque na minha época, a imprensa de São Paulo falava com o rabino Henry Sobel e com Dom Paulo Evaristo Arnes. Quando eu estava começando, eu falei, um dia esses caras vão ligar para o Sobel, para o Evaristo Arnes e vão ligar para mim. Eles vão ouvir um pastor evangélico. E o meu terceiro alvo era que o meu auditório fosse frequentado por homens poderosos, política, econômica, culturalmente, os camaradas que fazem a cabeça da cidade de São Paulo em todos os sentidos. Falei assim, se um dia eu tiver um templo assim, um reconhecimento assim, e esses caras no meu auditório, São Paulo está dominada. Eu comecei assim. Eu comecei possuído pelo espírito de César. Comecei assim. E um dia Deus falou para mim assim, você tem alguma preocupação de encher sua igreja com prostituta, pobre, criança de rua? Você tem alguma preocupação que a população carcerária de São Paulo saiba seu nome, conheça a sua igreja? Você tem alguma preocupação assim que o pessoal que é escravo no Bom Retiro, os bolivianos do Bom Retiro, os coreanos do Bom Retiro, que eles saibam que existe uma igreja de Jesus em São Paulo? Você quer ser conhecido pelo governador, né? Pelos escravos do Bom Retiro, você não quer. É como se Deus falasse assim para mim, tu está construindo aí um sinal do reino de quem? Do César ou do meu? Porque esses caras que você está querendo no meu auditório não frequentaram o auditório do meu filho. E quando apareceram, só tomaram o pau. Não se sentiam muito à vontade. Se coçavam na cadeira. Você está querendo que eles se sintam muito bem dentro da sua casa. Pode desistir, eles não vão sentir bem na sua casa. Você vai mandar eles devolverem o dinheiro que eles roubaram? Você vai meter o dedo na cara do governador? A menos que você se venda para o governador. Porque se você não se vender para o governador, quando o governador chegar na sua frente,
você vai ter que dizer para ele, sabe por que essa cidade está assim, governador? Por causa da tua casa e da casa do teu pai, da corrupção do teu governo. Por isso que está assim. Porque foi isso que o Elias falou para o rei Acabe. Agora, se tu não quiser ser profeta, eu até compreendo, tu pode ser sacerdote comendo lá na casa do governador, beleza. Só que aí você fique bem sabendo e fique esperto, você construiu um sinal do reino de César. Você está querendo catedral? Você está querendo os poderosos no seu auditório? É isso que você quer? Porque o que eu imaginei que eu tivesse ensinado para você é que você quisesse uma igreja com os pés sujos de lama. E não uma igreja bem vestida e assentada na mesa do governador. Você quer fazer um discurso na base do poder? Você quer apresentar um Deus que se impõe pela força, que suborna pelo milagre? Um Deus que faz mágica? Ou você quer apresentar um Deus que se esvazia por amor, que se sacrifica e que morre? Escolhe qual é o Deus que você vai apresentar, meu filho. É o de Roma ou é o do Cristo? Você quer uma igreja poderosa e rica? Ou você quer uma igreja vulnerável e fraca? Que seja sinal de milagre. Porque esse é um milagre, né? É a conversão do nosso coração em atenção a gente que só gente convertida vê. Eu digo na minha igreja o seguinte: ser pastor é cuidar de gente inútil. Mas eu, como pastor, fui treinado só para dar atenção para gente útil. Você quer saber o que é gente inútil? É a mulher que acabou de perder o marido, é o cara que acabou de perder o emprego, é o homem que tem o filho fumando maconha, é o pai da menina adolescente que acabou de descobrir que está grávida, é a mulher que acabou de fazer um aborto, é o homem que está tendo um caso com a secretária. Esses caras são inúteis, eles não servem para nada para nós, só dão trabalho, só enchem o nosso saco. A gente tem que chorar por eles de noite, a gente tem que orar por eles, a gente tem que aconselhar, a gente tem que ouvir a mesma história 500 vezes. Eles não servem para dirigir um grupo pequeno de estudo bíblico, porque o marido da mulher está na UTI, pessoal, ela não vai dirigir a célula. Ela vai cuidar do marido dela na UTI. O cara está desempregado, ele não vai organizar o retiro de casais da sua igreja, ele não vai, ele está desempregado, ele está precisando de cesta básica. Isso dá para entender? Só que esse pessoal inútil para a nossa agenda de sucesso e para o nosso império de Césares, esse pessoal inútil é ali que está o reino de Deus. É ali que está o reino de Deus. Mas eu fui treinado para dedicar a minha vida aos homens estratégicos, aos líderes estratégicos, aos homens chaves. Os homens chaves da minha igreja, todos eles têm carro importado, todos eles viajam para a Europa. Eu ligo para um, está na Holanda, ligo para o outro, está na Alemanha, eu ligo para o outro, está passando férias nos Estados Unidos, eu ligo para o outro, eles estão tudo assim. Aí quando tem um feriadão prolongado, com chuva, quem está na banda? Os inúteis. Porque quando está o domingão legal, inútil não toca, é só os bacana. Inútil só entra na escala em feriado prolongado com chuva. Dá para você tocar aí domingo? Aí o cara, claro, ele está esperando o sonho dele tocar domingo, né? Aí a gente tem os nossos templos suntuosíssimos,
Nós temos os nossos pastores com títulos cada vez mais extravagantes, eles estão competindo com César. Com fotografias cada vez maiores. Nós temos Desculpa aí, eu não... Nós temos assim um fenômeno. Nós temos um fenômeno assim de tietagem. Eu não, honestamente, pessoal, desculpa, não é que eu sou chato, não, o Ed é chato, o Ed é tímido, o Ed... É assim, eu só faço isso por um carinho e uma deferência, porque a gente precisa de referência. Mas eu não imagino, cara, alguém chegando para Jesus lá em Cafarnaum e falou, pô, dá para a gente tirar uma foto aí? Eu não imagino. Jesus no Facebook do pessoal. Eu não imagino. A gente criou assim, também a gente tem o show business nosso, assim, gospel. Eu estava falando para pastores lá em Manaus, eles dizendo assim, vai ter a marcha para Jesus, e nós tentamos trazer o cantor tal, ele cobrou 80 mil, não vai dar para trazer. Nós tentamos trazer a banda tal, que cobrou 150 mil, não vai dar para trazer. Tentamos trazer o outro não sei o quê, então nós vamos ter que ir com fulano mesmo lá, do trio elétrico do não sei do quê. Eu falei, deixa eu entender. Eu estava lá mesmo e não era de lá. Provavelmente não ia voltar nunca mais lá se eu saísse vivo. Eu falei, irmãos, deixa eu entender, a marcha é para quem? Quem que tem convocatória? O nome de Jesus ou as bandas e os cantores? Quem que tem a convocatória? A gente coloca o povo na rua atendendo a um chamado de quem? Quer dizer que se o trio elétrico não tiver, não tem povo, é isso? Então, não estou entendendo mais o que está acontecendo. O que quero dizer é que, na minha opinião, nós construímos um modelo religioso à imagem de César e não à imagem de Cristo. A igreja é a comunidade do Cristo, não é a comunidade do César. E nós, os pastores, precisamos ser os primeiros caras a começar a dar sinais disso daí. Eu tenho muitos privilégios na minha comunidade porque eu sou pastor. Mas eu me lembro de um dia assim com muito orgulho na minha vida, assim. Pecado, se você achar que é pecado, problema seu, mas eu lembro desse dia. Sabe que as igrejas batistas têm o dia do pastor. Primeiro ano que eu era pastor na IBAB, eu ganhei um videocassete. Foi bom, porque isso tem uns 25 anos, era tipo um videocassete. No segundo ano eu ganhei uma caixa de bombom. E eu me lembro que naquele domingo à noite a gente estava falando sobre grupos familiares, e eu estava falando que a comunidade tem muitos pastores e etc. E eu lembrei da origem do Dia do Pastor nas igrejas batistas. Qual é a origem do Dia do Pastor nas igrejas batistas? Era lembrar dos pastores aposentados, a maioria deles que passavam necessidades. Então, um dia no ano, um domingo, nós levantaríamos uma grande oferta para cuidar dos nossos decanos em eventuais necessidades. Aí mudou disso para homenagear o titular da vez, dando o presente melhor que pudesse ser oferecido. Aí naquela noite eu contei essa história e abri minha caixa de bombom, falei, quem é líder de grupo familiar, aí fica em pé. Aí fica um monte de gente em pé, eu falei, pode vir buscar o seu bombom, que hoje é dia do pastor. Aí no terceiro ano, aconteceu uma cena que é um dos dias assim, que eu ganhei uma medalha de Deus e já perdi, porque fiquei orgulhoso, Deus pegou a medalha de volta. Mas eu vou contar a história para vocês.
Foi muito legal. Era domingo de dia do pastor. Minha mãe estava em São Paulo, passou o domingo com a gente. Aí, estamos indo para casa depois do culto da noite. E a minha mãe disse assim, hoje não é dia do pastor? Aí a minha mulher disse, porque a minha igreja lá está fazendo uma homenagem, uma festança para o nosso pastor lá. E aqui não tem nada. E a minha mulher disse assim, culpa dele. E eu fiz, é isso, culpa minha mesmo. Eu acho interessante que nós, os pastores, somos os primeiros caras a gostar dessa confusão que o povo faz com a gente e com César. A gente gosta. E se não começar da gente, não vai chegar no coração do nosso povo. Não vai chegar. E esse é um desafio que eu tenho para mim e que me consome a alma. De ficar repensando o tempo inteiro como é que a minha comunidade é uma comunidade à imagem do Cristo e não à imagem do César. Porque o tempo todo há um apelo para que a comunidade seja a imagem do César, porque a comunidade à imagem do César é bem-sucedida, ela é próspera, ela cresce, ela se multiplica, ela é uma potência, claro, tudo para a glória de Deus. O que nós precisamos fazer é esse exercício, esse esforço que o Missão na Íntegra pretende. É convocar a igreja para a missão. É convocar a igreja para pegar a bacia e a toalha e sair lavando os pés dos outros. Não é convocar a igreja para ser cabeça e não cauda. É convocar a igreja para o serviço, para a missão. É fazer o caminho de Cristo. A juventude, por exemplo, na Europa, saiu às ruas em 1980, em Genebra, saiu às ruas com um cartaz, e no cartaz estava escrito assim, Deus se fez homem, humanize-se. Que tal se a nossa juventude saísse para a rua dizendo, faça o que Deus fez, saia do trono, dispa-se da glória, tire a capa, abra a mão do cetro, monte num burrinho, lave os pés dos outros. E quando isso acontece, as pessoas começam a passar e falar assim, eu não estou entendendo, por que vocês estão fazendo isso aí? Vocês são candidatos, vocês estão em campanha do quê? Eu falei, nós estamos fazendo o que Jesus mandou. Eu falei, mas quem é esse tal desse Jesus que mandou vocês fazerem isso e vocês estão fazendo? Vocês estão cuidando de gente que ninguém cuida, amando gente que ninguém ama, acolhendo gente que ninguém acolhe. A igreja de vocês, a gente notou. A gente notou. Mas não notou porque ela estava localizada estrategicamente na cidade, nem porque o auditório estava lotado dos homens do poder, e nem porque o pastor saiu na primeira página do jornal. A cidade notou. Notou que tem uma comunidade que é diferente de tudo quanto se já viu. É a comunidade do Cristo, rodeada de uma cultura de Césares. Que o Senhor Deus nos ajude a ser e pertencer à comunidade do Cristo. Amém. Obrigado.